Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe todos vocês e todas vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live aqui para a gente falar sobre graça. E hoje vamos falar sobre a interação com a graça. Como que funciona essa questão da gente interagir com a graça? A gente tem que responder com ela para ela fazer efeito na nossa vida? Como que é a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa glorificação? É um ato unilateral de Deus? É um ato unilateral nosso? Como que a gente chega até a graça? Será que é a gente que se interessa? Será que é Deus que provê e faz tudo sozinho? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A interação com a graça de Deus. Oi, Eglacir. Tô falando certo? Eglacir Bortoto. Graça e paz, minha irmã. Bom dia. Vou escrever aqui o nosso tema de hoje. Interação com a graça. E vou fixar o comentário para quem entrar depois. Tá bom? Vamos fazer no mesmo esquema de sempre. Vamos fazer uma oração. Vamos falar do nosso tema. Vou salvar Eglacir. Seja bem-vinda, Eglacir. Tu falei certo. Vamos fazer uma pequena oração, vamos estudar o nosso tema. Live aí de 30 minutinhos, agora são 10h05, 25, 35, 10, 45 no máximo a gente termina. Como sempre, as dúvidas podem ser colocadas nos comentários. E essa live vai lá pro YouTube também, tá bom? Porque como a gente já combinou aqui no Instagram, às vezes é meio ruim de assistir, porque aquele botãozinho não deixa você saber exatamente onde você tá, às vezes sai sem querer. E lá no YouTube também você consegue ver acelerado e tal, apesar de que eu já falo num desespero danado. Mas quem quiser assistir acelerado depois lá no YouTube, na hora que quiser, fica super à vontade, tá bom? Então, lembrando que a gente está usando o livro de Gálatas para falar sobre graça, mas a gente também vai pincelar em outras partes aqui da Bíblia. Estamos usando o livro do Luciano, que é o Graça Transformadora. Inclusive, eu vou pegar algumas coisas aqui do capítulo sobre interação com a graça para conversar com vocês hoje. E vamos lá. Primeiro vamos orar para agradecer a Deus pela graça dele que nos alcançou no dia de hoje. Por isso a gente está aqui e que ele nos proporcionou a oportunidade de aprender mais dele através da sua palavra, né? Então vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia, obrigado pela Tua graça que nos alcançou, pelas Tuas dádivas, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pela família. Obrigada, Senhor, muito mais pela Tua graça salvadora, pela Tua palavra, por podermos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Jesus, obrigada pelo Teu sacrifício. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor ministra em nós todos os dias e nos guia, nos ensina, nos faz viver de fé em fé. E obrigada, Senhor, obrigada. Nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor nos provê. Obrigada por cada um que aqui está. Obrigada pela disposição em aprender a Tua palavra. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Primeira frase para a gente começar esse assunto. A graça é a ausência de mérito, mas não a ausência de esforço. É algo que nós recebemos de graça, é algo que nós recebemos de presente, mas não significa que nós vamos ficar inertes a ela. Não significa que, porque ela é recebida por mérito, nós não precisamos fazer nada em contrapartida para crescer na graça, para responder ao Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a interagir com a graça. Tem uma frase muito interessante que eu vou começar lendo aqui para vocês, que é de João Crisóstomo. A prontidão e o compromisso de um homem não são suficientes se ele também não desfruta a ajuda que vem do alto. Igualmente, a ajuda que vem do alto não nos trará benefício algum, a não ser que também exista compromisso e prontidão da nossa parte. Eu gosto muito de brincar que a gente está todos os dias exposto à vitamina D de Deus. A vitamina D no nosso corpo, ela é adquirida quando a gente toma sol, não é verdade? E o sol, ele aparece todos os dias para todas as pessoas. Se está faltando vitamina D em nós, é porque a gente não se permite
estar exposto ao sol, não é verdade? O sol tá lá disponível para todo mundo. É você que escolhe se vai ficar lá 10, 20 minutinhos no sol ou se você vai ficar enfurnado dentro de casa o dia inteiro. A vitamina D de Deus é a mesma coisa. Ela está disponível para todos, porque a graça de Cristo, ela é estendida a todo ser humano. Como que a gente vai interagir? Como que a gente vai passar a viver? Como que a gente vai corresponder com essa graça? Quando a gente decide se expor à vitamina D de Deus. Então é a nossa resposta a essa graça que já está disponível para todos os seres humanos que vai potencializar a graça na nossa vida ou não, vai atrapalhar o funcionamento da graça. Nós podemos tanto atrair como afastar a graça das nossas vidas pelas nossas atitudes. Então, a Deus cabe providenciar a graça, Ele provê a graça e nós interagimos. O ponto de partida, o ponto inicial é Deus que provê. É Ele que disponibiliza graça para nós. Mas a nós cabe a responsabilidade de interagir com a graça. Seja trazendo mais graça, potencializando essa graça em nossas vidas para que a gente possa viver mais e mais na dependência de Deus, ou não, ou afastando essa graça das nossas vidas. Ok? Até aqui? Então, existe uma resposta a ser dada à graça de Deus. Bom, gostaria de ler um trecho para vocês que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Não extingais o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Ele está nos exortando a não extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem está conosco aqui hoje, que ministra aos nossos corações, que nos consola, quem é o nosso caminho, a nossa ligação com Deus, é o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, não extingais o Espírito Santo. Obviamente, ele não está falando que a gente vai matar a pessoa do Espírito Santo, que a gente vai acabar com a pessoa do Espírito Santo para tudo e para todos. Mas a gente sim pode atrapalhar a atuação do Espírito Santo na nossa vida. A gente pode extinguir não a pessoa do Espírito Santo de existir. Oh, meu Deus, de novo, gente, só um minuto. Desculpa, eu vou fechar a janela aqui. Todo dia eu fico na pequena esperança de que eu terei paz para falar aqui, mas todo dia esse problema desses cachorros, vocês me ajudam a orar, gente, esse trem tá terrível aqui em casa, mas... Então vamos lá continuar. A gente não pode extinguir a pessoa do Espírito Santo, porque Deus é eterno, Deus é imutável, Deus não se mata. O que a gente pode matar é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A gente pode extinguir a atuação dele, a nossa dependência dele, o nosso viver guiados por ele. Então, esses doguinhos, meu Deus do céu, e aqui na rua acho que são 12 aqui, só do lado e atrás, é só Jesus nessa causa. Mas então, é orar mesmo, é depender do Espírito Santo. Então, voltando para o nosso assunto, a gente não pode matar a Deus, a gente não vai extinguir a pessoa do Espírito Santo no sentido de ele não existir mais. Na verdade, o que ele está se referindo aqui é o seguinte: você pode atrair graça ou você pode extinguir a graça da sua vida através das suas atitudes. Um exemplo são aqueles 2 homens que foram orar no templo, né? O fariseu orava de si para si. Ele falava palavras lindas, falava em voz alta e ele não atraiu a graça de Deus para si. Ele afastou porque ele teve um coração soberbo, ele não teve um coração humilde e essa atitude dele fez com que Deus afastasse graça dele. Porque Deus, ele não gosta de pessoas soberbas, ele gosta de pessoas humildes, né? Na palavra fala que ele dá graça aos simples, mas ele resiste aos soberbos. Eu não sei exatamente onde está. Aqui, ó. Tiago 4,6.
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora, o caso oposto é o do publicano, que estava orando no mesmo lugar, para o mesmo Deus, mas teve uma atitude de humildade. O coração dele se quebrantou diante de Deus e esse recebeu graça. Então, vocês conseguem compreender como que a gente pode responder positivamente ou negativamente à graça? E como que a gente pode fazer o contrário disso aqui que Paulo está falando em Tessalonicenses? Em vez de extinguir o Espírito Santo, a gente atrair o Espírito Santo. Isso vai depender da nossa resposta diária, da nossa dependência diária. Eu gosto sempre de falar isso aqui, que a gente só confia, a gente só vai entregar os nossos medos, os nossos temores, as nossas dificuldades, a gente só vai contar os nossos segredos para alguém em quem a gente confie. E para criar confiança, a gente precisa de relacionamento. E para construir um bom relacionamento, a gente precisa de gastar tempo. Então é tempo com ele, tempo de leitura da palavra, tempo de oração, tempo de cantar um louvor para ele. Isso tudo vai construindo o nosso relacionamento com Deus de maneira que a gente passa a ter confiança nele. Assim a gente vai alimentando a chama do Espírito, a gente vai se deixando ser governado por ele, a gente vai dependendo dele todos os dias e dessa forma a gente vai atraindo graça para as nossas vidas. Você quer ver um exemplo? Na carta de João, não é o Evangelho de João, é a carta de João, primeira carta. Está lá antes do Apocalipse. Tem 1 João, 2 João, 3 João e Judas. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que está escrito, do 13 ao 18. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. É aquilo que a gente já falou ontem, né? O crer pela fé em Cristo, ser justificado, confessar Jesus como nosso Salvador, e isso vai fazer com que nós estejamos no Pai e recebamos o Espírito Santo, a graça. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Agora olha esse versículo que importante. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que significa? Quanto mais a gente depende de Cristo, quanto mais a gente depende do Espírito Santo, mais nós somos aperfeiçoados no amor. Então, a Escritura nos mostra que nós podemos crescer na graça. Nós podemos ser aperfeiçoados nesse amor. Eu vou achar aqui o versículo que fala que nós podemos crescer na graça. Aqui, ó. Por isso, recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Aqui está falando que a gente não só pode crescer na graça, inicialmente a gente tem que reter a graça. A gente manter, né, o Espírito Santo aceso, dependendo dele. É possível experimentar mais graça? Sim, olha só. Achei aqui. 2 de Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a gente acabou de falar. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente mergulha nesse rio que está disponível para cada um de nós, quanto mais a gente estreita o nosso relacionamento com Jesus, com o nosso Mestre, mais a gente vai viver nessa dependência, mais a gente vai ser acrescentado de fé, até porque fé é um dom de Deus. Lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, a gente tem o fruto do Espírito, que é amor,
paciência, longanimidade, domínio próprio, fé. Tudo isso são dons de Deus, são fruto do Espírito. Quanto mais a gente cresce na graça, quanto mais a gente tem essa resposta positiva com a graça, quanto mais a gente nutre essa dependência do Espírito Santo, mais a gente vai manifestando esses frutos, mais a gente vai crescendo na graça, mais a gente vai se aproximando de Cristo, mais a gente vai sendo parecidos com Cristo. E para isso ele nos deixou os meios de graça, que são a oração, o louvor, o ofertar, o jejum. E tudo isso existe uma manifestação correta do coração. São atitudes sim que a gente pode praticar, são atitudes sim que a gente deve praticar para alcançar mais graça, mas tudo depende da forma com que o nosso coração realiza essas atitudes. A gente acabou de mencionar aqui o publicano e o fariseu orando no templo. Um tinha uma atitude de coração soberbo, uma atitude de coração que não agradou a Deus, que afastou a graça. O outro teve uma atitude de coração humilde, teve uma atitude de coração que trouxe para si a graça de Deus. Então tudo vai depender da disposição do nosso coração. Nós oramos para sermos vistos? Nós jejuamos para sermos vistos? Nós consideramos que a oferta vai nos levar a ser salvos? Nós consideramos que aquilo que nós fazemos em prol do reino, nós estamos fazendo para nos limpar, para alcançar o reino? Ou tudo isso nós fazemos com o intuito de alcançar mais de Deus, com o intuito de ser mais parecidos com Ele? Então a gente sempre tem que orar no sentido até disso. A gente depende do Espírito Santo, a gente depende de Deus para tudo. A gente sempre fala esse versículo: todas as coisas vêm dele, são dele, para ele, por ele. Então, até para o nosso coração ter essa disposição de humildade, a gente depende de graça. A gente depende do favor do Senhor, nos quebrantando, nos trabalhando. Ainda ontem na célula, a gente estava lendo aquela passagem em que Jesus obriga os discípulos a passarem para o outro lado do mar, né? Tá lá em João 6,16. E ele acaba que manda os discípulos para o meio da tempestade. Ele conscientemente sabia que aconteceria uma tempestade ali no mar, mas ele coloca os discípulos naquela situação de dificuldade e fica observando de longe. Enquanto os discípulos tentam remar, tentam controlar a situação com as próprias forças deles, ele fica observando, deixa eles tentarem. E eles tentam e eles ficam desde o entardecer até a madrugada sem sucesso. E é aí que ele aparece, né, andando sobre as águas com o problema debaixo de seus pés, para mostrar para eles que enquanto eles olham com os olhos carnais, nada vai ser resolvido. Mas a partir do momento que a gente coloca os nossos olhos em Cristo, a partir do momento que a gente se deixa ser guiado por Ele, que a gente depende dEle, que a gente coloca a nossa fé sobre o Filho de Deus, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que a gente se permite, né, essa disposição de atrair graça para viver debaixo, né, desse cuidado de Deus, não olhando para as circunstâncias, mas sim acreditando naquele, né, que nos salvou, que é Ele que provê todas as coisas, que os nossos problemas estão debaixo dos pés dele, a gente vai começar a ver a atuação do Espírito Santo. Quanto mais a gente depender dele, a gente crer que ele sabe a hora certa de agir, quanto mais a gente perceber que ele vem na hora certa, que ele não erra, que ele tem todos os problemas debaixo das suas mãos, e a gente parar de olhar com os nossos olhos da carne e começar a confiar mais naquele que nós já conhecemos, nós vamos ver as coisas se resolvendo nas nossas vidas. Mas, de novo, isso só vai acontecer quando a gente passar a ter interesse no Senhor Jesus. Quando a gente conhecer quem Ele é. Porque como que a gente vai modelar alguém que a gente não conhece? Como que a gente vai imitar os passos de Jesus se a gente não sabe os passos que Ele deu? Então, um dos meios da gente atrair graça para a nossa vida é praticar esses meios de graça com o coração correto, o coração de Cristo, pedindo a Ele: Senhor, me dá humildade, Senhor, me acrescenta fé, Senhor, produz em mim o fruto do Espírito. Fala mesmo para o Espírito Santo: Espírito Santo,
Tu és bem-vindo na minha vida. Chama o Espírito Santo para sua vida, chama o Espírito Santo para sua casa. Louva. Quantas vezes, né? A gente se ajoelha para orar, pede perdão, agradece, fala sobre as nossas necessidades e levanta. A gente não tem um tempo de qualidade, de adoração, de elogiar a Deus. Não que Ele precise do nosso elogio. Vou contar para vocês uma outra história que eu gosto muito que ilustra isso. Você oferecer louvor para Deus é a mesma coisa que você dar um presente para uma pessoa que já tem tudo. Você já foi na festa de aniversário de alguém muito rico que já tem tudo? Você fica pensando assim, né? Poxa, o que eu vou dar para fulano? Porque você quer que o seu presente seja algo útil na vida daquela pessoa. Você quer dar alguma coisa que vai impactar a vida daquela pessoa de alguma forma. Porém, aquela pessoa já tem tudo. Então você não vai presentear ela porque ela precisa de alguma coisa. Você vai presenteá-la porque você a ama e você quer demonstrar esse amor por ela. A mesma coisa a gente com Deus. A gente não oferece o nosso louvor, a gente não oferece o nosso presente para Ele porque Ele precisa. Ele já é absoluto em si mesmo. Ele já tem tudo que Ele precisa em si mesmo para ser completo, para ser perfeito. E nós oferecemos o nosso louvor como forma de demonstrar amor, como forma de demonstrar gratidão por esse amor que nós estamos falando aqui. Graça imerecida, favor imerecido. Nós éramos inimigos, nós estávamos divorciados de Deus e Ele ainda assim nos amou. E Ele nos dá a possibilidade de crescer na graça, de nos aproximar dEle, de subir degraus na fé, de experimentar mais da providência dEle. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Luciano que fala sobre viver na dependência do Espírito. Que a gente vai aprendendo a ouvir os pequenos impulsos do Espírito Santo e a gente obedece aos pequenininhos. Depois ele vai aumentando e à medida que a gente vai obedecendo, a gente vai atraindo graça. A gente vai aprendendo a viver na dependência dele. A gente vai conhecendo a voz do Espírito Santo. Jesus diz, né? Eu sou o pastor das minhas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, à medida que a gente vai aprendendo a viver nessa dependência, a desenvolver esse relacionamento, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de ouvir o Espírito Santo, de obedecer o Espírito Santo, de confiar nele, de viver nessa dependência. E aí a gente vai dando passos de fé cada vez maiores, a gente vai experimentando uma graça cada vez maior. É como a gente falou ontem, a gente começa a queimar cada vez mais graça para poder viver em obediência, se desviando do pecado, se desviando das obras da carne, que foi o que a gente leu ontem em Gálatas, né? Capítulo 5, e produzindo cada vez mais o fruto do Espírito. Então eu acho que era basicamente isso que eu queria falar hoje, que a gente precisa interagir com a graça. E de qual maneira que a gente vai fazer isso? Experimentando os meios de graça com o coração humilde, com o coração desejoso de conhecer mais do Senhor. Qual que é a finalidade de todos os meios de graça? Oração, jejum, oferta, louvor, adoração. Não é que a gente se sinta bem. Não é que a gente se sinta bom. Ai, eu adoro a Deus. Ai, como eu sou um filho bonzinho. Ai, como eu sou grato. Não, de maneira alguma. O fim de todas essas coisas é nos aproximar de Deus, nos fazer ter um relacionamento melhor com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que quer ter a nossa amizade. Ele não quer simplesmente ter súditos. Por isso que ele não nos chama de escravos. Ele nos chama de filhos. Já lemos lá em Gálatas 4 também. Ele nos chama de filhos, porque com o filho você não tem um relacionamento de trabalho. Você não tem um relacionamento ali de empregado e patrão, não. Ele quer ter um relacionamento com a gente de filho e pai, de cumplicidade, de contar o segredo mais íntimo do seu coração. E é através disso que nós vamos experimentando cada vez mais graça, porque Deus é eterno, infinito, e por mais que a gente passe a eternidade experimentando mais e mais e mais de Deus,
sempre vai ter mais e mais e mais de Deus pra gente experimentar, né? Eu gosto de brincar que, por exemplo, a Bíblia é algo que se a gente ficar avaliando um capítulo, a gente pode ficar um ano avaliando um capítulo da Bíblia e a gente sempre vai achar uma coisa nova. E olha o tamanho disso daqui, gente. A gente não vai conseguir explorar tudo isso em profundidade até o fim das nossas vidas. Eu gosto de brincar que isso daqui é um pedacinho da unha do dedo mindinho do pé de Jesus, do pé do nosso Deus. Então, assim, ele é muito grande, ele é muito infinito. A gente pode se encher da graça, a gente pode buscar se encher e crescer e se aproximar cada vez mais dele, que ainda sempre vai ter algo de novo para experimentar. Porque não tem como você encher algo que é finito de algo que é infinito. Sempre vai transbordar. E é por isso que a gente precisa se encher dessa graça, para que a gente possa transbordar ela na vida de outras pessoas também. Para que a gente possa compartilhar esse amor, né? Esse amor que quanto mais você consome, em vez dele acabar, ele se multiplica, né? E isso é o mais lindo das coisas de Deus, do amor, da graça do nosso Deus. E é isso que eu queria deixar hoje, sobre essa responsabilidade que a gente tem de interagir com a graça de Deus, de interagir com aquilo que Ele já disponibilizou para nós. A gente pode imaginar a graça como um rio. Quanto mais a gente se permitir entrar nesse rio, sem medo, sem temor, porque a gente conhece quem é o rio, mais profundo nele a gente vai conseguir ir, né? Eu acho que era basicamente isso. Quem quiser fazer algum pedido de oração sobre alguma necessidade, a gente vai orar agora para finalizar. Hoje eu fui até bem concisa, né? Consegui falar pouco. Enquanto vocês vão mandando aí algum comentário, algum pedido de oração que vocês queiram para a gente finalizar aqui, eu vou dando uma repassada aqui nas minhas anotações para ver se faltou falar alguma coisa, tá bom? Deixar aqui reforçado que a gente tem essa responsabilidade de interagir, né? Toda glória e aleluia para Deus ainda é pouco, com certeza, ainda é pouco. Mesmo que a gente ficasse 24 horas por dia ajoelhado, não seria o suficiente para agradecer tudo que Ele fez e faz por nós, né? É interessante também a gente ressaltar o fato de a gente adorar o abençoador, né? E não ficar adorando as bênçãos que Ele nos dá. Isso também é uma pauta bem interessante para a gente falar. Então, o nosso comportamento pode atrair ou repelir a graça. A graça pode fluir livremente da parte de Deus e ser desperdiçada pelo homem. É por isso que a gente tem essa responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo na manifestação da graça em nossas vidas, né? É uma obra bilateral, não é uma obra unilateral, nem da parte de Deus e nem da parte do homem. Nós precisamos cooperar retendo e fazendo com que a graça seja estendida, com que ela seja aumentada em nossas vidas, né? Eu acho que é isso, gente. O combustível da graça é a interação humana. Quanto mais a gente interage, mais a graça aumenta em nossas vidas. A gente pode apagar quanto aumentar a ação da graça em nossas vidas. Eu acho que eu falei tudo. Basicamente era isso mesmo que eu queria falar. Eu acho que ficou bem claro e que a gente possa ser encorajado, né? Através desses vídeos que são curtos, mas eu acho que vão bem no ponto, sabe? Pra gente poder viver mais nessa dependência, para que a gente possa ser encorajado a ler a palavra, a louvar, a orar, a jejuar. Tô lendo um livro muito bom sobre jejum e eu posso depois vir dar uma pincelada sobre ele também, tá bom? Que é muito importante a gente ter essa cultura do jejum. Uma observação sobre o jejum. Vocês sabiam que o jejum é uma resposta de cada um de nós como família de Deus? É uma responsabilidade nossa para a saúde da igreja como um todo? Se você não jejua, saiba que você tem sido um péssimo membro da família. Porque o jejum tem a ver com a nossa robustez como igreja, como família de Deus. Depois a gente pode marcar um dia para falar sobre isso, né? Irmã Glaci, Deus abençoe.
E esse é o objetivo mesmo, né? Que a gente possa se fortalecer aí uns aos outros, umas às outras, para a gente continue aí nessa jornada, né? Trazendo cada vez mais graça para as nossas vidas, flamejando, né? Cada vez mais esse fogo aí do Espírito Santo em nós, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse pedacinho que Ele nos permitiu compreender, para que Ele nos dê a graça, né, de interagir com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo e assim manifestar a graça que Ele já deixou disponível para nós, né? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais uma manhã na Tua presença, obrigada por ter nos ensinado hoje como interagir com a Tua graça, como ter um coração humilde diante da Tua presença, para que nós experimentemos os meios de graça, para que nós possamos reter e aumentar a Tua graça em nossas vidas, para que nós possamos alcançar o Teu favor, para que nós possamos manter acesa e aumentar cada dia mais a chama do Teu Espírito em nós, para que nós possamos ter um relacionamento contigo, para que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, dependemos de Ti para isso. Pedimos que o Senhor manifeste em nós cada dia mais fé, mais humildade e que o Teu Espírito, Senhor, seja o nosso guia, seja o nosso árbitro, para que nós possamos experimentar cada dia mais graça. Que nós possamos entender que apesar de não ser mérito nosso, não ausenta, Senhor, que nós nos esforcemos para Te agradar, para Te honrar, para ser gratos a Ti por essa graça que o Senhor já disponibilizou a cada um de nós. Que nós não venhamos a desperdiçar esse presente que o Senhor nos deu. Ó Deus, obrigada por tudo. Abençoa o nosso dia, abençoa o dia de cada um que está aqui, os que ainda vão assistir depois. Que nós possamos viver na dependência dessa graça e crescendo cada dia mais em Te conhecer, em atrair para as nossas vidas essa graça que nos justifica, que nos santifica e que ao final vai nos glorificar. Senhor, obrigada em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira, amanhã, a gente vai ter mais uma live falando sobre graça. Ainda não sei o assunto que a gente vai falar, porque é muita coisa para falar sobre graça. E na sexta-feira, eu creio que o pastor Daniel Ferro vai estar aqui com a gente, vai falar sobre graça, assim, didaticamente ele vai separar, né? A graça salvadora da graça, digamos, comum, né? Que Deus dispensa a todos os homens. E aí a gente vai aprender mais com ele, né? Na sexta-feira, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo, vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo no YouTube. Que Deus abençoe a quarta-feira de vocês, meninas, meninos, um grande beijo.